Glória a Deus, Jesus. Aleluia, Senhor Pai. Bendito seja o teu nome. Lucas capítulo 16, no versículo 14 ao 31. Eu vou ler aqui do 14 ao 18 também, porque faz parte da parábola, o motivo que Jesus ele escreveu, ele falou essa parábola. Então, Lucas capítulo 16, do 14 ao 31. Glória a Deus, amém? E os fariseus, que eram avarentos, ouviram todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: vós sois, e disse-lhe Jesus, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é a abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair no tiro da lei. Qualquer que deixe a sua mulher e casa com outra adúltera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adúltera também. Ora, havia um homem rico. Jesus contou uma parábola. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Vivia com fartura e luxo. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no ar estendeu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iriam. Porém Abraão lhes disse: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Amém. Podeis se assentar. Glória a Deus. Irmãos, vou fazer uma breve oração. Podeis ficar à vontade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu aqui estou na presença do Senhor, Pai, diante da tua palavra, Pai, diante da tua igreja. Eu peço que o Senhor me dê graça, Senhor Deus, me dê sabedoria, me dê discernimento, que o Senhor me governe, me guie neste momento, Pai, para ministrar a sua palavra para a tua igreja. Fala conosco, que a voz do teu Espírito se ouça, Pai. Repreenda todo mal contra nós, ó Pai, nas regiões celestiais, Senhor Deus. Nos guarda neste momento, nos protege, nos livra, Pai. Abençoa o teu povo, edifica as nossas vidas pela tua palavra, Pai, que o teu propósito se cumpra nesta noite, para a glória do teu santo nome. Eu declaro dependência do teu Espírito, eu declaro dependência da tua graça, Pai. Sem ti nada eu posso fazer, Pai.
graças a Deus. Irmãos, mediante esta palavra, eu quero falar com a igreja a respeito de oportunidades, né? Que Deus, Ele é o Deus que Ele dá oportunidades para nós. E aqui no contexto dessa passagem, né, havia homens que estavam zombando de Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou: vocês se elevam a vós mesmos diante dos homens, vocês se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. E Jesus usou um exemplo aqui até mesmo de adultério, porque eles tinham um coração duro e eles tinham costumes de repudiar suas mulheres e casar com outras mulheres. E uma vez eles perguntaram para Jesus a respeito disso, mas Moisés, ele permitiu dar carta de divórcio para a mulher. E Jesus falou assim: mas no princípio não foi assim. Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio não foi assim. Então, os fariseus, eles eram homens que tinham, eles buscavam justificar eles mesmos pela aparência diante das pessoas, diante do mundo, né? E o que eu quero dizer aqui? Que nós temos um padrão, né, da vontade de Deus aqui nessa parábola, e temos um padrão da vontade do mundo, e nós podemos aprender verdades aqui por essa parábola. Quando Jesus contou essa parábola a respeito do rico e do mendigo Lázaro, o rico aqui representava esses que estavam zombando de Jesus Cristo, por causa que eles eram avarentos, e Jesus estava falando a respeito de ser fiel, né, com as finanças, mas eles eram avarentos. Tudo que eles faziam para receber glória das pessoas diante dos homens, igual muitos políticos que nós vemos hoje, né? No tempo da eleição, o que eles fazem? Eles começam fazendo um monte de coisas boas, porque a intenção deles é o que? É o voto do povo, né? Então nós vemos que Jesus, em outra ocasião, em Mateus 6, no capítulo 6, quando nós vamos decorrer a nossa leitura, Jesus ele fala a respeito de que nós não devemos orar como eles. Mas o problema era eles orar onde tinha pessoas com as mãos levantadas para o alto? Não, porque se nós falarmos em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo falou que nós devemos orar em todos os lugares, com as mãos levantadas, sem ira e sem contenda. Então nós vemos que o problema não é orar em todos os lugares, o problema é a motivação do coração. Então Jesus, em outra ocasião, orientando os seus discípulos a respeito de não fazer igual a esses homens, que oravam perante as pessoas para serem vistos pelos homens. E eles faziam isso. Jesus falou: quando vocês orarem, entrem no vosso quarto, feche a porta, e o Pai que vem em secreto te recompensará. E o problema deles era isso, que sempre o propósito deles era fazer para serem vistos. Eles oravam para ser vistos, eles davam esmolas para serem vistos e faziam muitas coisas para serem vistos. E Jesus estava ali perante eles e eles estavam tendo uma oportunidade. E nessa palavra, hoje nós podemos compreender que Jesus contou uma palavra mostrando que o rico era os homens que estavam se justificando a eles mesmos, e o mendigo, né, que estava numa situação precária, mas houve um fim bom para ele. Então vamos aprender algumas lições aqui, e para que nós venhamos aproveitar a oportunidade do tempo que nós estamos vivendo. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, só que nós vivemos numa nação abençoada. Nós temos liberdade para viver o Evangelho, para pregar o Evangelho, e temos Bíblias à vontade, a palavra de Deus. Tem países que não pode circular a Bíblia, pessoas estão perdendo as vossas vidas por causa de pregar o Evangelho, e nós temos essa oportunidade não só de pregar o Evangelho, mas também de desfrutar dessa salvação que o Senhor Jesus Cristo Ele veio nos dar. Então a Bíblia fala que nós devemos atentar com mais diligência para as coisas que nós temos ouvido, para que em tempo algum nós venhamos desviar dessas verdades. Então nós temos que aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo de começar a observar o que realmente nós estamos fazendo da nossa vida. E aqui, esse homem, ele vivia todo dia na fartura e no luxo.
tinha um mendigo à porta da sua casa. Então ele teve a oportunidade de estender a mão, né, para aquele mendigo, mas ele não estendeu, porque isso era o costume dos fariseus. Eles viam essas pessoas e para eles eram pecadores ou eram dignos, né, de que nem tocasse neles, e essas pessoas não eram dignas. Então eles tinham esses pensamentos. E Jesus mostrou aqui que o rico, ele morreu e foi sepultado. E o Lázaro também morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, nós vemos que houve uma distinção aqui. O mendigo morreu e foi levado para o seio de Abraão pelos anjos. E o rico morreu e foi sepultado, não fez menção de nada. Então, não foi anjos, né, de Deus que levou ele, mas fala que ele estava lá no Hades, num lugar de tormento, num lugar de fogo, né, onde ele queria, a menos, molhar a ponta da língua na água para se refrescar, e não tinha mais possibilidade. Ele perdeu a oportunidade que ele teve, ele perdeu, né? A Bíblia fala, irmãos, que quando a gente ouve o clamor do necessitado e nós não estende as mãos, também um dia nós vamos clamar e não vamos ser ouvidos, se nós não atender ao clamor. Em Provérbios 21:13, verso para o nosso irmão, fala bem essa palavra. Nós vemos que esse homem não estendeu a mão para o necessitado que estava na porta da sua casa. Então ele perdeu a oportunidade dele. O que está no seu ouvido, ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Então nós vemos que esse rico aqui que vivia na fartura, no luxo, ele tapou o ouvido à necessidade daquele mendigo. Ele teve a oportunidade de fazer algo diferente na sua vida. E quando, uma certa feita, João Batista falou isso para eles. Eles eram muito presunçosos, porque eles eram descendência de Abraão, eles tinham circuncisão na carne, eles só se justificavam pelas aparências. E João Batista, uma certa feita, vendo eles vindo ao batismo, Jesus falou: quem que vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos de arrependimento, e não presumeis de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E João Batista falou: mas agora o machado está colocado, a raiz da toda a árvore. Aquela árvore que não produz o fruto digno de arrependimento será cortada e será lançada no fogo. Então, este homem, ele teve a oportunidade dele, mas eles tinham essa inclinação de buscar glória, louvor deste mundo. E o padrão deste mundo é dessa forma, irmãos. E aqui no decorrer da leitura, nós vamos vendo que ele agora começou lá no ar, sendo atormentado no fogo, ele começou a clamar: Abraão, Abraão, meu pai. Então essa expressão dele falar Abraão, Abraão, meu pai, Jesus estava falando que era um descendente de Abraão. Como esse homem que estava zombando de Jesus era um descendente de Abraão, e eles se apegavam nisso. O que nós podemos aplicar para nossas vidas? Nós podemos ir para a igreja, nós podemos, né, participar da adoração, fazer tudo, mas isso, irmãos, não é o suficiente. Deus, ele quer que a nossa vida seja transformada de glória em glória. Deus, ele quer que nós andemos na verdade, ele quer que nós aproveitemos essa oportunidade que ele está nos dando, e nós não venhamos desprezar a salvação, porque a nossa vida é muito passageira nessa terra, muito passageira. Quando nós vemos, a nossa vida se foi. E assim foi com esse homem. Ele desprezou o próprio Jesus, o Salvador que estava diante dele, o príncipe da vida, o Messias enviado por Deus, e perdeu a salvação. Ele desprezou aquela oportunidade que ele teve. E aí chegou um momento que foi tarde para ele. Então que nós venhamos aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, né, neste momento que nós estamos vivendo, que nós venhamos fazer uma retrospectiva de nós mesmos, que nós estamos fazendo da nossa vida, né? Se eu partir desta terra, eu vou para o paraíso ou eu vou perder a minha oportunidade? Nós devemos pensar nisso. E agora ele estava ali, né? Abraão, Abraão, meu pai, né? Peça para que Lázaro, ele molhe a ponta do dedo na água e me refresca a mim, porque eu estou atormentado nessa chama. E Abraão falou assim: ó, meu filho, você teve a sua consolação
na vossa vida. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus falou assim, ó, disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebesse os teus bens em tua vida. Jesus Cristo, uma certa feita, em Mateus 16, 25, olha o que Jesus falou. Mateus 16, 25. Para que nós possamos entender. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Então tudo que os fariseus, aqueles homens faziam, era a favor da vida deles. Igual os políticos hoje. Eles faziam tudo aquilo que eles queriam, a posição de poder, eles queriam, nós sabemos que a política do Brasil é corrupta, né? Uns querem meter a mão, então nós vemos que eles faziam tudo pela vida deles mesmos. E a palavra fala na Bíblia, fala assim para nós: se você fazer bem, somente ao que te faz bem, o que você faz demais? Se você e eu somente amar quem nos ama, o que nós fazemos demais? Isso é um padrão do mundo, e isso fazia esses homens que estavam desprezando Jesus, eles faziam isso, eles faziam bem somente quem fazia o bem para eles, eles amavam somente quem amava eles. A Bíblia fala que nós devemos amar os nossos inimigos, que nós devemos fazer bem àqueles que nos perseguem, que falam mal de nós, que nós devemos orar para os nossos inimigos. A Bíblia fala que se o nosso inimigo ele pediu um prato de comida, que nós vencemos o mal com o bem, nós damos um prato de comida para ele. Então, nós não podemos aceitar esse padrão do mundo, e o padrão do mundo é esse: ele só faz bem a quem faz bem para eles, ele só ama a quem ama eles, e tudo que eles fazem é em retorno deles mesmos, igual um bumerangue, ele joga para voltar para eles. E a Bíblia fala que quando nós fazemos algo para alguém e não esperamos nada daquela pessoa, nós não buscamos recompensa das pessoas, nós buscamos recompensa que vem de Deus. Então Deus, Ele que vai nos recompensar. Agora esses homens, Jesus falou que eles já tinham recebido a recompensa, porque Jesus ele orientou: se vocês orarem igual a eles oram para ser vistos pelos homens, já receberam a recompensa deles. Eles dão esmola para serem vistos pelos homens, já receberam a recompensa deles. Eles jejuam, transfiguram o rosto, mostram para todo mundo que está jejuando, já receberam a recompensa deles. Então aqueles homens faziam tudo em prol deles mesmos, e eles não faziam para a glória de Deus. E a Bíblia fala que quer nós beba, quer nós comam, faça qualquer coisa na nossa vida, nós temos que fazer para a glória de Deus. Nós somos feituras de Deus, criados para toda a obra, para glorificar o nome de Deus. E Abraão falou para ele: você recebeu todos os seus bens em tua vida, ou seja, porque aquele que quiser salvar a sua vida perderá. Ele perdeu a vida dele, ele perdeu a salvação da alma, ele perdeu a oportunidade, porque tudo que ele fazia era em prol dele mesmo. Só que Lázaro, ainda que ele estava naquela condição, ele foi salvo, ele estava salvo, foi salvo com Deus. E Abraão falou assim: além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão pouco de dar passar para cá. E ele começou: digo, e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então, o que nós observamos aqui? Outro pedido dele: eu rogo-te que mandes à casa do meu pai. Mas o que ele falou? Ele falou assim: porque eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe, eu tenho os meus vizinhos. Ele falou isso? Não. Ele falou assim: eu rogo que te mande à casa do meu pai, porque havia neles isso, eles só faziam bem a quem fazia bem a eles, eles só amavam a quem amava eles. Então ele falou assim: manda lá na casa do meu pai. E ele falou assim: avisa meu pai e minha mãe. Não, ele falou assim: avisa os meus irmãos, para que eles se arrependem e não venham para esse lugar de problema. Ele não lembrou do vizinho, ele não lembrou do pai, não lembrou da mãe, só falou para ir na casa do pai. E nós vemos que eles também eram homens que desonravam os nossos pais. Eles interessavam no dinheiro, eles falavam para o povo assim: quando você me trazer uma oferta ao Senhor, você não precisa honrar os seus pais, porque naquele tempo muitos filhos honravam os pais. Quando os pais eram mais velhos,
pais das nossas finanças. E eles, interessados no que ele falava assim para aqueles homens, a Bíblia de Jesus falou que eles estavam invalidando o mandamento de Deus e não estavam honrando o pai deles. E eles falavam para as pessoas, pregavam essa mentira, se você trazer oferta na casa de Deus, você não precisa mais honrar os seus pais. Eles faziam isso também. Então aqui nessa palavra nós vamos vendo, quando nós vamos lendo a história do Novo Testamento, nós vemos que nessa palavra Jesus está contando toda a maneira que aqueles homens viviam. E Abraão falou assim para ele assim, disse Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então eles tinham Moisés e os profetas, eles se gloriavam na lei, eles se gloriavam em Moisés, eles falavam contra Jesus a favor de Moisés. E a Bíblia fala que Moisés escreveu de quem? De Jesus. A lei apontava para Jesus. E Abraão estava falando assim para eles, não, eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam. E Jesus está diante de quem? Daqueles homens zombadores que se gloriavam na lei de Moisés, que se levantavam contra Jesus em nome de Moisés. E o próprio Moisés falou a Deus, está levantando um profeta semelhante a mim. E toda alma que não dá ouvido a esse profeta será exterminada. Então nós vemos que Jesus, que a lei de Moisés, a qual aqueles homens se gloriavam, apontava para Jesus. A oportunidade estava perante eles e eles não estavam entendendo. Porque Jesus fazia isso, ele contava palavras que tinham mistérios ocultos para trazer uma verdade para aquele povo. E aqueles que eram pequeninos, humildes de coração, Jesus falou assim, a vós é dado a entender os mistérios do reino dos céus, mas a esses não é dado. E nós vemos aqui que ele queria que enviasse, um morto para que avisasse lá para os pais, lá, para os irmãos, para se arrepender. Nós vemos em Deuteronômio 18:11 que é condenada essa prática, de consultar os mortos. Então, talvez aqueles homens ali, eles quebravam a lei de Deus, se justificavam pela lei, mas ficavam consultando os mortos. Por que ele mandou os mortos, que um morto voltasse para avisar os irmãos dele, sendo que na lei falava que nós não poderíamos consultar os mortos? Nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. E ele também, então Jesus está apontando vários pecados que eles cometiam, que é o padrão deste mundo. E a Bíblia fala que nós não devemos se conformar com o padrão deste mundo. Nós devemos ter a nossa vida transformada pelo poder dessa palavra, pela essa oportunidade que Deus tem nos dado, enviando o seu Filho amado Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter uma vida eterna. Nós vemos que hoje, nós entendemos que aonde Lázaro estava no seio de Abraão sendo consolado, hoje ele está no paraíso, porque o Senhor levou cativo o cativeiro. Lá onde Lázaro estava, no livro de Efésios, revela que Deus e Jesus levou cativo o cativeiro. E agora Lázaro está no consolo, mas aquele homem perdeu a oportunidade dele. E aqui nós vemos também que ele disse assim, isso, não Abraão, mas meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, a arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então no final dessa palavra, Jesus está falando da ressurreição dele. Nós sabemos que Jesus ressuscitou, e mesmo assim aqueles homens até hoje não acreditam que Jesus é o Messias. E tem muitos cristãos lá em Israel, mas tem muitos que até hoje, a Bíblia fala que o véu está levantado, e eles não conseguem entender o Messias, a salvação de Deus. Então nós vemos por meio dessa palavra que esse homem teve a oportunidade, mas ele desprezou a oportunidade dele, porque Jesus disse que aquele que quiser salvar a sua vida, por amor a este mundo, vai perder, mas aquele que renunciar a sua vida neste mundo por amor de Jesus, vai salvar a sua alma. Então que nós podemos meditar mediante essa palavra, que esse homem ele teve a oportunidade de viver uma vida
né, por amor de Deus, Jesus, o Messias, o Salvador, estava perante eles estavam zombando da salvação. Então, que nós não venhamos perder essa oportunidade que Deus está dando para nós. Nós vivemos numa nação livre, nós podemos adorar a Deus, podemos compartilhar a nossa fé, não somente como o Senhor queria, somente para aqueles que Ele amava, mas nós podemos compartilhar a nossa fé com o nosso próximo, porque eles eram egoístas, e eles só viviam ao favor deles mesmos. Então, nós temos que aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando. Eu não estava meditando nessa palavra, eu só queria uma confirmação, e eu recebi essa confirmação aqui pelo irmão Eto, quando ele estava falando de Abel e Caim, que Deus estava dando uma oportunidade, que se eles não se arrependessem do pecado, já estava à porta e sobre eles seria o desejo. Então o pecado quer dominar a gente. Só que Deus está nos dando uma oportunidade, e nós não podemos desprezar essa oportunidade que Deus está nos dando, porque nós temos uma poderosa salvação em Cristo Jesus. E esse homem fez isso, ele desprezou a oportunidade dele. Nós vemos lá em João 5,45. Glória a Deus, aleluia. Não cuideis que eu hei de acusar para com o Pai, a um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Então nós vemos aqui que eles se gloriavam com Moisés na circuncisão da carne, como foi dito aqui, a lei falava de Jesus. E diz que naquele dia o próprio Moisés, aquilo que eles se gloriavam, vai condenar eles. Então a Bíblia fala também que a luz veio a este mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, e não quis vir para a luz porque as suas obras eram maus. Então diz que essa é a condenação. Então hoje em dia, irmãos, nós temos oportunidade, o nosso pecado, ele leva nós para o inferno, mas na verdade o que dá a condenação do homem hoje é o amor dele pelo pecado, porque a solução para o pecado nós já temos, que é Jesus Cristo. Nós temos a solução para o nosso pecado. Jesus Cristo, ele é a solução. E Jesus fala isso, que a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Tem uma ilustração que fala que um jovem, ele vivia numa cidade pequena, uma cidade e um povoado pequeno, todo mundo conhecia todo mundo, e ele cometeu um crime bárbaro, aquele jovem, e ele foi condenado à forca, foi condenado à morte. Só que o pessoal daquela cidade teve misericórdia dele, começaram a mandar cartas para o governador daquela cidade, para que tivesse misericórdia dele, que desse uma oportunidade para ele. E o governador, respondendo com a carta, falou: vou dar uma oportunidade para esse jovem, mas eu primeiro vou lá ver ele. Então o que o governador fez? Se vestiu de pastor, pegou uma Bíblia, colocou uma carta de perdão na Bíblia e foi visitar aquele jovem no cárcere. Chegando naquele cárcere, a hora que o jovem viu ali uma figura do pastor, começou a falar: eu não quero falar com você, sai daqui. E quando aquele homem tentou se aproximar, ele cuspia, xingava, e aquele homem, talvez passou a segurança, se retirou daquele lugar. O carcereiro se aproximou daquele jovem e falou: rapaz, você é burro, mas por quê? Porque aquele homem que vem aqui, ele não é pastor, ele é o governador disfarçado. Naquela Bíblia estava uma carta de perdão para você, você ia ser perdoado do que você cometeu. Aí ele ficou em choque. Agora chegou o dia dele ir para a forca, e deram uma palavra para ele. Ele falou assim: ó, gente, eu quero dar uma palavra principalmente para os jovens. Hoje eu quero deixar uma palavra para os jovens. Aquele homem falou: eu estou indo para a forca não por causa do crime que eu cometi, mas eu estou indo para a forca por causa do perdão que eu rejeitei. Então, hoje em dia, nós não vamos ir para o inferno. Uma pessoa não vai para o inferno, irmão, por causa do pecado que ele cometeu. Ele pode ir para o inferno por desprezar o amor de Deus, a salvação de Deus. Assim como esse homem, ele não entendeu o tempo, a oportunidade dele, ele perdeu a oportunidade e foi para a forca. Assim é nós também. Se nós desprezar essa oportunidade que nós estamos tendo hoje, de viver uma vida para Deus, de amar a Deus acima de todas as coisas deste mundo, nós podemos perder a oportunidade. Nós temos que tomar cuidado, Nós vemos que o mundo está desse jeito que a Bíblia
fala que Deus ele tem algo para que eu e você nós venhamos experimentar. Mas ele fala, não se compromete com este mundo, mas se transforme pela renovação da nossa mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus tem um propósito para cada um de nós na obra dele. Então não despreze, né, essa misericórdia de Deus que nós estamos tendo essa oportunidade nesse país abençoado que nós vivemos. Deus ele quer fazer grandes coisas na nossa vida. E hoje nós temos essa oportunidade. Então a mensagem de hoje é isso. Não despreze a oportunidade, né? Não despreze esse tempo oportuno, porque vai chegar o dia que as portas vão se fechar, né? Vai chegar o dia que a luz vai se apagar, né? Antes do arrebatamento para muitas pessoas, e eles podem perder a oportunidade. Como esse homem teve a oportunidade, diante dele, ele desprezou aquela oportunidade. Então que nós possamos meditar nisso, fazer uma perspectiva na nossa vida, porque o céu é real, a ressurreição dos mortos é real, é uma verdade que Jesus falou, diz que passarão os céus e terra, mas essa palavra vai se cumprir. O inferno é real, e Deus ele amou nós de tal maneira que ele deu o Filho dele, para que ninguém venha perecer, mas venha ter vida eterna. Deus quer nos dar vida eterna com Jesus. Então, gente, vamos meditar nisso. E eu, né, estou meditando nessa palavra, e eu estou compartilhando com a igreja. Nós estamos vivendo um tempo, né, muito difícil, e muitas pessoas estão se esfriando da fé, porque a Bíblia fala isso, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas se esfriariam, mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Aquele que amar a Deus acima de todas as coisas, né, renunciando a sua própria vida, vivendo uma vida de renúncia dos pecados, por amor a Deus, mesmo passando lutas, adversidades, né, vai ter uma recompensa. A coroa da vida que o Senhor tem guardado para aqueles que esperam para a sua salvação. Amém? Amém. Eu convido a igreja a se pôr de pé por um momento, por gentileza. Deus fiel, glória a Deus. Gente, não vamos perder a oportunidade que Deus está nos dando, né? Eu creio que Deus ele tem grandes coisas para fazer nesta obra. E Deus ele conta com cada um de nós, porque a Bíblia revela que quando Deus levanta um pastor no ministério pastorado, ele quer daquele pastor o quê? No ministério, aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então Deus tem uma obra nas nossas vidas. Não se conforma, mas busca experimentar o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus tem um propósito para nós. Ele quer que a nossa vida seja uma adoração a Ele. Então não vamos perder essa oportunidade, porque nós podemos hoje adorar a Deus na nossa